Bom dia! E aí, meus amores, descansaram bastante nesse final de semana? Curtiram muito o papai? Ah, que bom, né? Então vamos iniciar nossa semana com muita disposição, ok? Combinado? Então vamos lá para nossa aula de português de hoje. Vamos falar hoje sobre novamente outra fábula, o pastorzinho mentiroso. Vamos lá? Pega sua apostila e vem com a tia. Então vamos começar lá na página 12. Leia mais uma fábula. Então vamos ler aí com a tia. Segue aí comigo. O pastorzinho mentiroso. Era uma vez um pastorzinho que se chateava muito por ter que cuidar de suas ovelhas. Queria sempre se divertir às custas dos lavradores que trabalhavam num campo perto dali. Certo dia teve uma ideia e pôs-se a gritar com todas as suas forças. O lobo, socorro! Ele está vindo para cima das minhas ovelhas, socorro! Os camponeses, ao ouvir a gritaria, deixaram suas tarefas e correram para acudir. Quando os lavradores chegaram, armados com suas enxadas e dispostos a defender o garoto e o rebanho, deram de cara com o menino às gargalhadas, pois era tudo mentira. Muito aborrecidos, os homens voltaram para suas tarefas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes, e em todas elas, os lavradores interromperam seu trabalho e correram para ajudar. Dias depois, o lobo realmente apareceu e começou a comer as ovelhas, uma a uma. Socorro! O lobo! Gritou o pastor apavorado. Desta vez, entretanto, por achar que se tratava de outra brincadeira, ninguém correu para acudi-lo. O lobo foi comendo as ovelhas do pastorzinho, que, horrorizado, não fez nada para impedir. De todo seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. Olha que fábula legal e que grande ensinamento nós temos aqui nessa fábula, não é, turminha? O que a gente pode entender aqui? A gente pode mentir? Jamais, não é? Porque pode acontecer que em algum momento a gente precise realmente de uma ajuda e ninguém acredite, não é? E foi isso que aconteceu com o pastorzinho. De tanto ele mentir e enganar todo mundo, quando ele precisou de ajuda, ninguém foi lá para ajudá-lo. Agora, na página 13, nós vamos responder algumas perguntas sobre a fábula. Vamos lá? Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação, hein? Qual a expressão que tem lá no comecinho da nossa fábula? Quem sabe? A primeira coisinha que aparece lá. E se ouvir alguém falar, era uma vez. Isso nos remete ao mundo o quê? Da imaginação. 3. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Quem são os personagens dessa fábula? Vamos escrever? O pastorzinho, os lavradores e o lobo. Onde essa história se passa, turminha? Em um campo. C. Por quem a história é contada? Pelo pastorzinho, por alguém que não participa dela ou pelos lavradores? Quem conta essa história aí? Fala aí pra tia. Muito bem, por alguém que não participa da história, né? Ele só narra, ele não faz parte. 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Fazia algo muito feio, não era? O que ele fazia? Ele enganava os lavradores, pedindo socorro somente para vê-los correr, para ajudá-lo e assim rir da situação. Muito feio isso, não é? Esse fato aconteceu uma única vez? Ele fez isso só uma vez? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. Será que ele fez essa coisa muito feia que é a mentira uma vez só?
Não, né? Ele fez várias. Olha lá onde que fala isso na fábula. Não, o pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes, não é? Ainda na página 13, vamos lá, exercício 5. Assinale X nas alternativas corretas. Então, vamos lá. A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Atendeu a todos, turminha? Não, né? Quando ele precisou mesmo, eles não foram. B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Qual foi? Rir muito, não conseguir ajuda ou sempre conseguir ajuda? Não conseguir ajuda, não é? C. Qual é a finalidade da fábula? Lembra? A gente já viu isso na outra fábula que nós fizemos na nossa aula ao vivo. Qual que foi a finalidade? Convencer o leitor sobre determinado assunto, transmitir valores e ensinamentos ou apresentar uma história real? É a segunda, né? Transmitir valores e ensinamentos. Página 14, agora exercício 6. Escreva uma moral ou ensinamento para essa história. Vamos escrever? A mentira tem perna curta, então não adianta ficar mentindo que uma hora a verdade vai aparecer. 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho ficou feliz por ainda ter 2 ovelhas, percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo ou sentiu orgulho de enganar os lavradores? O que vocês acham? Ah, muito bem, é a segunda, né? Ele percebeu que através da mentira dele, ele teve um grande prejuízo, não foi? Ainda na página 14, vamos lá para a seção Palavras de cá para lá. A acentuação das paroxítonas. Lembra que a gente tem falado muito sobre as sílabas tônicas, não é? Hoje vamos falar mais sobre as paroxítonas. Separe a palavra abaixo em sílabas. Depois responda as questões propostas. Então vamos lá. Vamos separar pastorzinho? Como é que vai ficar? Pastorzinho. Letra A. Quantas sílabas tem essa palavra, Cecília? Quantas sílabas tem? 4, muito bem. Qual é a sílaba pronunciada com mais força, Heitor? Muito bem, o zinho. A gente fala pastorzinho, então é o zi. C. Essa palavra é classificada como polissílaba e paroxítona, trissílaba e proparoxítona ou polissílaba e oxítona. A gente sabe que ela tem quantas sílabas? 4. Então, quando tem mais de 4, nós chamamos de polissílaba. Sabemos que a sílaba mais forte é o zi. Quando for a penúltima sílaba mais forte, nós temos uma paroxítona, ok? Página 15, exercício 2. Transcreva outras 3 palavras paroxítonas da fábula lida. Em seguida, pinte a sílaba tônica de cada uma delas. Então, tarefinha para vocês fazerem em casa, tá bom? Vai lá na nossa fábula, tira mais 3 palavras paroxítonas, ok? E vocês podem circular ou pintar a sílaba mais forte, combinado? Alguma das palavras que você transcreveu foi acentuada? Aí você vai ver das 3 palavras que você copiou, se alguma delas teve acento. Se sim, você vai pôr um X no sim. Se não, X no não. A acentuação das paroxítonas, penúltima sílaba tônica, depende da terminação das palavras. Por isso, algumas são acentuadas e outras não. Então, isso é uma regrinha aqui das palavras paroxítonas. Nós vamos saber se ela será acentuada ou não
de acordo com a sua terminação. Então, vamos observar aqui no quadro agora. Temos várias palavras aqui nesse quadro. Fácil, tórax, réptil, júri, vírus, álbum, órgão, ímpar, pólen, tênis, ímã, bíceps, lápis, túnel, glúten e amáveis. O que nós vamos fazer aqui, turminha? Pinte a terminação das palavras acentuadas. Então, vou dar um exemplo aqui. Primeira palavra é fácil. Qual que é a última palavrinha aqui que nós temos aqui? A última sílaba. Pinte a terminação das palavras acentuadas. Vamos pintar a terminação de todas essas palavras que estão aqui. Então, fácil. Qual que é a terminação? Il. Então, eu vou lá e vou passar um tracinho embaixo do il. Tórax. Qual que é a terminação? X. Então, você vai lá e pinta o X. Réptil. O il. Vai lá e pinta o il. Júri. Você vai lá e vai pintar o I. Vírus. Você vai lá e vai pintar o US. E assim por diante. Você vai pintar só a última terminação. Combinado? Vai passar o tracinho embaixo que nem a tia fez da palavra fácil. Depois, nós vamos completar aqui embaixo, ó. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L, em R, X, N, US, IS, ANS, ãos, o PS de bíceps, né? O PS, ou uns. Então, nós sabemos que todas as palavras terminadas com essa terminação que a gente colocou, L, R, N e assim por diante, elas serão acentuadas, ok? Também são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S. Chamamos de ditongo a presença de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Exemplo: sério, prêmio, insônia. Vocês viram que no fim da palavra existem duas vogais juntas, não é? Então, isso seria o ditongo. Então, eu sei que essa palavra será acentuada, ok? A vogal é pronunciada mais fortemente, já a semivogal de modo mais fraco, ok? Amáveis. Então, o que acontece? A vogal é o E, eu vou falar ela mais forte. E a semivogal, que é o I, eu vou falar mais fraquinho, ó. Amáveis. A gente diminui, não é? 4. Com base nas regras apresentadas, acentue as palavras corretamente quando necessário. Então, a gente tem várias palavrinhas aqui. Vocês vão acentuar para a tia, seja com acento circunflexo ou seja com acento agudo, tá? Então, presta bem atenção. Se tiver dúvida, olha no dicionário ou então lá no Google, combinado? Depois que vocês acabarem de acentuar, manda para a tia ver, tá bom? Página 16, exercício 5. Assinale X na opção em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Então, você lembra que a gente viu lá, não é? Então, vamos ver os grupos de palavras que nós temos. Fácil, tórax e réptil. Sério, insônia, subúrbio. Pólen, glúten e tênis. Qual que aqui possui a mesma regrinha de acentuação quando nós temos o que? Ditongo. Lembra que a gente acabou de ver? Qual vai ser? Sério, insônia e subúrbio. Elas são acentuadas pela mesma regra, ok? 6. Observe as palavras e responda as questões. Tríceps, azul e ideia. Quanto à posição da sílaba tônica, a única palavra acentuada é... Qual que é a única palavra acentuada aqui? Ela vai ser oxítono, paroxítono ou proparoxítono? Qual que é a única acentuada? Tríceps, não é?
Então, eu vou ter o quê? Uma paroxítona. B. Explica a regra da acentuação dessa palavra. Então, vamos lá? Paroxítonas terminadas em os são acentuadas. Paroxítonas terminadas em PS são acentuadas. Lembra que a gente colocou lá na regrinha lá da acentuação das paroxítonas terminadas em PS também? Que é tríceps, bíceps. Lembra? Então é isso aí. Resolva a cruzadinha, depois pinte a sílaba tônica das palavras. Então, você tem aqui várias palavrinhas e letras. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai respondê-las e depois completar aqui na nossa cruzadinha. Número 1. Feminino de padrinho. Qual que é o feminino de padrinho, turminha? Madrinha. Então, você vai lá no número 1 da sua cruzadinha e vai escrever madrinha. Depois ele pediu para você pintar a sílaba tônica. Vamos pensar qual vai ser a sílaba mais forte aqui? Madrinha. Qual vai ser? O dri. Muito bem. Então, você vai fazer isso para todas as palavrinhas aí. Tá bom? Vai completar todo o caça-palavras. Vai completar toda a cruzadinha e depois que você completou com tudo, você vai circular ou você pode pintar todas as sílabas tônicas, ok? Tira uma foto e manda pra tia, combinado, turminha? E ficamos por aqui, ok? Qualquer dúvida, só chamar a tia, tá bom? Super beijo, amo vocês, fiquem com Deus!